Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos começando hoje mais um episódio do CristoCast, o episódio 10. E o nosso convidado de hoje é o André. Fala aí pra galera, André. Olá, galera. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite, podendo ser um instrumento na mão de Deus e podendo falar daquilo que Deus tem feito na minha vida para todos vocês. Isso aí, gente. Bom, já vou pedir para vocês deixarem muito like, comentários. Siga a gente no Instagram, ativa o sininho para as notificações, porque quando sair vídeo novo, sair episódio novo, vocês vão receber a notificação. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Não deixe de assistir os episódios anteriores. Informações estão no cards. E deixa o feedback pra gente, que pode melhorar, quem vocês querem vir aqui da próxima vez. E é isso, vamos começar agora o nosso episódio. André, tá nervoso, André? Mais ou menos uma tensão vai tomando conta da gente e a gente sabe que Natural, é uma né? responsabilidade de poder estar aqui e a gente vamos fazer aquilo Vamos indo, vai ser tranquilo. Todo mundo chega aqui super nervoso e sai de boa, tipo, bate-papo. Dé, vamos começar a falar da sua infância, do começo, como que foi, o que você tem para compartilhar com a gente. Na minha infância, eu nasci na Vila Boa Vista, né? Dos meus 1 ano de idade até os meus 7 anos de idade, eu morei aqui na Rua 7, para aqueles que conhecem, na parte de baixo do bairro. Foi uma infância super tranquila, uma infância onde eu tive muita diversão, soltei pipa, joguei bolinha de gude, joguei betes. Foi muito legal a minha infância. Morei junto com meu pai, junto com a minha mãe, com meus irmãos. E dentro desse contexto familiar, eu tive a experiência de poder se divertir junto com a minha família. Legal. E, gente, pra quem não sabe, o André também congrega na nossa igreja, na Reina Justiça. Ele é filho da Cristina, irmã da Karina. É da família. Ô, Dé, como que foi sua adolescência, a convivência com seus familiares, com seus irmãos? Dentro da minha adolescência, quando a minha mãe ela separou do meu pai e nós tivemos que morar junto com a minha avó. Minha avó ela era falecida por parte da minha mãe. Nós subimos para a Rua 3, logo na entrada da Vila Boa Vista. E ali eu comecei a conhecer lugares, a ter oportunidade de poder ter mais liberdade, liberdade qual não tinha quando eu morava na Rua 7, junto com a minha mãe, meu pai e a minha outra avó por parte de pai. E naquele momento eu comecei a sair mais com os amigos, a me dispersar mais pelo bairro, fazer aventura, como na nossa época a gente tínhamos vários espaços na Via Norte, não tinha tanta casa, e a gente começamos a fazer várias aventuras, né? Aquela adolescência de que sai de manhã, quando não tinha aula, a gente já ficava o dia inteiro pra rua, só voltava todo sujo, machucado, porque caiu em algum lugar. Arrancava o tampão do dedo. E assim fui crescendo na adolescência. Teve uma época que eu também, na minha infância, eu comecei, logo em seguida que eu saí da minha casa com 7 anos de idade, que foi, nós fomos morar com a minha avó, por parte de mãe. Tinha uma prima minha também, que ela era evangélica, conhecedora da palavra. Ela procurava estar levando a gente para a gente poder estar aprendendo da palavra, estar conhecendo a palavra. Mas foi um período muito curto, foi dos 7 anos aos 8 anos de idade, então aquilo não ficou gravado Foi muito vago. de uma maneira que a gente poderia estar dando continuidade. Então a gente começou a se divertir. Dos meus 8 anos de idade até os 9,
foi tempo gostoso, que na época a gente poderíamos ter a total liberdade de poder ficar na frente das casas, brincando de corre-corre, esconde-esconde, pega-pega. Então foi uma adolescência onde a gente começou a experimentar o dia a dia, né? Que era a noite, quando nossa família se ficava dentro da casa, ficava lá na frente da casa, e aquela alegria toda criançada brincando na rua. Legal. E você, o contato que você teve na sua adolescência e na infância com Deus foi esse período aí dos 7 aos 8 anos. Isso. Sua família não conhecia Jesus ainda? Não tinham conhecimento de Jesus, não tinha experiência de ter uma vida regrada dentro da palavra, de ter uma vida sendo guiada por Deus. Era uma vida como todo mundo tinha, né? Como a gente poderia dizer, era uma ideologia que minha família aprendeu, e aquilo lá ele estava levando para nós. Eles nos ensinavam de que a gente não poderia pegar nada de ninguém. Tinha minha mãe que sempre estava trabalhando, sempre se esforçando para dar o melhor para mim, para mais meus 2 irmãos. A minha irmã também já fazia parte da nossa família nesse tempo. Então, foi uma correria só para minha mãe, onde ela não podia dar muita atenção para nós nessa época. E a gente começou a ter liberdade no mundo, ter liberdade nas coisas do dia a dia. Ficava um cuidando do outro, já que não tinha... Isso, o cuidado entre os irmãos ali, o carinho. Sim. Onde também eu me apeguei muito à minha irmã, que hoje ela levita na casa do Senhor, hoje eu me orgulho, e a gente sempre foi muito próximo, ela sempre me ajudou, ela sempre me amou de uma maneira que muitas das vezes eu e meu irmão não tinha esse amor, era briga pra cá, briga pra lá, e tinha sempre o caçula, onde nós nos dávamos bem também, porque minha mãe sempre dava atenção para ele, e aquilo foi cada vez mais me afastando da minha mãe, e foi me afastando também do âmbito familiar. E por essa percepção que você tinha, né? Realmente. E aí, quando foi que vocês começaram a frequentar a igreja, conheceram Jesus? Na realidade, foi um processo muito longo, foi um processo bem distante até eu chegar a Jesus, né? A gente começou a ter influência de pessoas em nosso bairro, como hoje, graças a Deus, graças ao Senhor, o nosso bairro ele tem sido transformado pelo poder da palavra, Amém. Onde pessoas têm sido tocadas, têm buscado a Deus. Na nossa época, era um bairro totalmente virado para as coisas erradas, totalmente focado no crime, focado na riqueza, no poder, de ter nome, prodígio. Então, aquilo foi nos influenciando. Primeiro começou a influenciar o meu irmão mais velho que eu, o nome dele é Anderson, e aquilo ali começou a me atrair, porque eu via ele com dinheiro, eu via ele tendo roupa, tendo os seus tênis, tendo videogame, que na época era muito difícil ter, por conta da minha mãe trabalhar como uma faxineira, não ter as condições de poder dar para nós um carrinho de controle remoto. Aí eu comecei a observar que aquilo seria o meu pontapé para mim ter as minhas coisas. Aí eu comecei a ser influenciado, comecei a de bicicleta andar, procurei a estar levando Coca-Cola para os traficantes, para as pessoas que vendiam droga. Então, aquilo ali foi cada vez mais me envolvendo ali dentro de uma sociedade onde que nós não tínhamos aprendido aquilo. Nós tínhamos aprendido de que vocês trabalhem, vocês vão conquistar tudo aquilo que vocês quiserem, estudem. Mas a influência era muito forte em nosso bairro. Porque enche o olho, né? A gente acha que vem mais fácil, né? Realmente, a gente imaginávamos que no cotidiano nada dava errado, né? Entrava tanto o âmbito da justiça que abria entre parênteses para que as pessoas pudessem fazer o que bem entendessem, porque as leis não eram rígidas, as leis elas não eram
totalmente rigorosas como hoje tem as leis que enquadram as pessoas nessas áreas. Então, a gente começou a ver que o negócio dava dinheiro e que, dando dinheiro, a gente poderia ficar rico. E pela idade também não mede muitas consequências, né? Do que aquilo pode vir a acontecer, consequência do ato, o que pode influenciar a vida de outras pessoas. Na idade onde eu comecei com 12 anos de idade, para mim, eu já estava pensando em virar uma pessoa super conhecida, uma pessoa valorizada pelo âmbito do crime, pelo âmbito do tráfico. Então, aquilo ali eu já não tinha experiência de que um dia poderia me prejudicar, porque a minha visão era que eu via as pessoas se dar bem, eu vou me dar bem também. Então, aquilo ali foi sendo o meu alvo. Eu quero me dar bem como essas pessoas estão se dando bem. E eu creio que, naquele tempo, muitas pessoas se davam bem. Muitas pessoas adquiriram poderes que, lá na frente, elas tiveram os seus prejuízos. Mas isso eu não enxergava. Por ser criança, por não ter nenhuma sabedoria ainda, acabei me afundando nesse mundo que é um mundo de ilusão. E seu irmão, ele era um pouco mais velho que você? Meu irmão, ele era 4 anos mais velho que eu. Novo também. E quando ele começou guardando as coisas dentro do meu guarda-roupa. Aquilo ali foi me influenciando. Eu comecei, com 13 anos de idade, a usar a tal da maconha. E aquilo ali foi para mim Abrindo portas, um momento super extraordinário, né? Que a gente pensa que a gente está fazendo parte de um mundo onde o contexto é esse. Onde as pessoas enxergavam que quem tinha esse poder, elas eram pessoas que podiam influenciar outras pessoas. Então, aquilo ali foi me afundando cada vez mais. E aí, vocês começaram a congregar na igreja ou ainda não? Você foi só depois? Aí, dos meus 12 aos meus 14 anos de idade, eu me afundei ainda mais com as drogas. Me afundei de uma tal maneira que foi onde eu comecei a usar a cocaína. E dentro dessa situação, eu acabei me prejudicando a minha família, a minha mãe, que sofria muito, porque nessa época meu irmão também já não estava morando mais com nós, estava morando na rua, e ali ela começou a ver aquilo que estava acontecendo com o meu irmão. E eu comecei a me aprofundar na cocaína, comecei a traficar, comecei a usar essa droga. E usando essa droga, eu comecei a perder o relacionamento que eu tinha dentro de casa, daquela pessoa que eu era. Antes, uma pessoa que queria sempre o bem das pessoas. Acabei querendo somente o meu bem. Foi quando eu não aguentava mais. Nos meus 14 anos, eu usei a cocaína até os meus 18 anos. Para mim, ia morrer se eu não parasse com aquilo. Me lembrei, graças a Deus, da minha prima, que ela até hoje ela é evangélica, até hoje ela serve a Deus junto com seu marido. Glória a Deus. Vai fazer mais de 40 anos que eles servem a Deus. E eu me lembrei de que tinha esse Deus que podia me ajudar nessa área. E foi quando eu procurei a ajuda dela. E aí você tinha 18 anos. Tinha 18 anos de idade. E aí você começou a frequentar a igreja. Primeiramente, eu fui internado. Fui internado numa clínica de recuperação chamada Eliasib. Na época, ela era uma clínica que não tinha uma estrutura como ela hoje tem. Hoje ela tem uma grande estrutura, porque cresceu, o Senhor ele abençoou essa clínica. E ali eu tive um encontro com Deus. Ali, no começo, eu me dei de duro, falando que eu só queria largar da cocaína e gostaria de continuar a ficar fumando maconha. Mas
eu já não queria nem mais viver nesse mundo a qual estávamos vivendo, porque vi muitos amigos meus se perdendo, muitos amigos meus morrendo, muitas pessoas descendo a sepultura, e aquilo ali foi me trazendo medo, foi me distanciando do Foi abrindo crime. seus olhos, né? Foi abrindo cada vez mais meus olhos. Aí foi quando eu tive essa experiência de ficar nessa clínica 1 ano e 2 meses. O primeiro mês, os 3 meses primeiro era lá em Piracicaba. Foi quando eu tive um endurecimento no meu coração. Eu falei, não quero saber de Jesus, eu não quero saber nada de Deus, eu quero somente parar com a cocaína e eu vou conseguir. Mas nesse tempo, nesse espaço de tempo, o Senhor ele começou a operar na minha vida. Eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de conhecer a palavra verdadeira. A palavra que poderia me dar tudo aquilo que eu procurei no mundo. E dessa mesma maneira, tudo aquilo que você procura no mundo, tudo aquilo que você procura no meio dos seus amigos, se destacar, procura a aparecer, é engano. É engano por quê? Porque você vai lá na frente se decepcionar com aqueles que estão à sua volta, como eu tive muita decepção. E nesse meio, né, você falou que se endureceu o seu coração, você pensou em parar só com uma parte, mas queria continuar usando a maconha. E a gente acha que é pelas nossas forças, né? A gente acha que a gente vai conseguir, que a gente é o super-herói, a gente não precisa de Deus. E tem situações que só Ele vai tirar a gente daquilo, né? Só Ele tem o poder de libertar a gente. Isso foi realmente dentro dessa área, eu fui nesse convite. Falei, não, vou sair de lá e vou ficar tranquilo, vou arrumar um trabalho e vou viver a minha vida tranquila. Sem esse negócio de Bíblia, sem esse negócio de Deus. Porque eu não nasci com isso, eu já tinha colocado na minha cabeça. Eu nasci com isso e eu vou continuar a minha vida e eu só quero continuar da maneira que eu tô. E você tinha algum motivo por não querer Deus? Tinha alguma razão? Tipo, eu vou ter que renunciar a muita coisa? Ou você via maus exemplos de cristãos e você falava, eu não quero ser? Nessa área eu não tinha. Não. O que ainda me dominava era o vício. O vício de querer continuar fumando maconha. Entendi. Aquilo lá tinha me viciado, porque eu comecei a fumar maconha com 12 anos de idade. E fui parar com 18 porque eu entrei dentro da clínica. Então você imagina como não seria fácil largar aquela droga que no mundo era uma droga tranquila, uma droga liberal, uma droga onde que não fazia mal a ninguém. Engano. Que é ainda hoje, né? Que ainda hoje Dizem. né? Dizem que ela não prejudica, que ela não causa dano algum, que é tudo mentira, porque dentro dessa área eu me esqueço de muitas coisas, não consigo me lembrar de muitas coisas da minha infância, que eu tive momentos bons, perdi várias oportunidades na escola por causa dessa droga, porque me deixava lesado, porque me deixava transtornado com aquilo que eu podia fazer. Sim. Fui um bom goleiro, tive oportunidade de jogar na seleção brasileira no futsal, mas perdi essa oportunidade por causa da maconha, porque quando fui fazer o teste, constou no meu sangue, então aquilo ali me prejudicou, só me prejudicou. E você não conseguia enxergar ainda, né? Não consegui enxergar. Eu sabia que eu não conseguiria largar aquilo. Para mim, eu não largaria aquilo lá e viveria com aquilo pelo resto da minha vida. E você acha que teve falta de pessoas para te orientar e te dizer, ou não? Você sempre teve alguém que falou, André, não é bem assim, está no caminho errado. Foram poucas pessoas. Tem o meu tio ele se chama Francisco. Ele, para quem olha para ele, fala que ele não é meu tio, né? Porque ele é branco, de olhos azuis. E ele sempre me orientou, falou, não entra nessa. Essa não é uma vida para você.
você é um menino bom. Então, mas só que a maioria das influências eram influências negativas. Então, não teve peso as palavras dele para minha vida. Então, eu não tive muita influências boas. Na época, meus irmãos usavam droga, tinha meu tio que usava droga, e tinha pessoas que estavam à minha volta que usavam droga. Então, aquilo ali era só influências ruins. As influências boas foram poucas mesmo. Entendi. E você concluiu a escola ou não? Parei no sétimo ano, não, parei no sexto ano. Nesse período comecei a usar maconha. Parei no sexto ano porque queria só se divertir. Eu era estudioso, eu era super estudioso. Sempre sentava na frente da escola, sempre nas cadeiras da frente. Mas quando comecei a usar a droga, comecei a me rebelar, virar rebelde, achar que era o dono do pedaço. Para muitos que me conhecem, eu gostaria de deixar uma mensagem. Hoje você pode estar vendo assim, diferente, mas eu era o Deca. O Deca onde as pessoas tinham medo, o Deca onde as pessoas não cruzavam o caminho, e para a glória de Deus, hoje eu me chamo André. Glória a Deus. Esse apelido, ele vai ser apagado da minha vida, muitos vão me conhecer, muitos vão falar, ó, Deca, como é que tá? Mas é isso aí que muitas das vezes prejudicou também a minha vida. Sim, eu imagino. E aí você entrou na clínica e aí começou o seu processo de conhecer Jesus. Como que foi? Começou o processo de conhecer Jesus. E durante 3 meses eu estava lá em Piracicaba. Tive momento na minha vida de abstinência, passei mal, tive aconselhamentos, tive acompanhamentos no médico para mim poder ficar tranquilo e ser liberto daquela abstinência que estava no meu sangue. Depois dos 2 meses, eu ouvi Jesus falar comigo. Sério? Eu ouvi Jesus falar depois de 2 meses nessa clínica. Ele falou que tinha uma grande obra na minha vida, que aquilo que eu estava vivendo não era aquilo que ele tinha planejado para mim. E que se eu deixasse, ele me mostraria o quanto eu era amado por ele. Olha, aí foi quando, nessa clínica, nós tínhamos um lugarzinho de barro lá, a gente chamava de Casa do Oleiro. Foi numa madrugada, eu cheguei, dobrei o meu joelho e falei assim, já que você é Jesus mesmo, se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai me libertar dessa droga. Tanto da cocaína como da maconha. Eu estou dando liberdade para o Senhor agir na minha vida. E quando eu falei isso, eu caí no chão sozinho na madrugada, dormi dentro dessa casa de oleiro e acordei no outro dia, era 7 horas da manhã. Quando eu acordei 7 horas da manhã, eu já queria comer a Bíblia. Já queria ler Bíblia e queria saber quem era esse Deus realmente que transforma, que ama, que cuida. Foi aonde que eu comecei a ler Bíblia, os pastores nem entenderam, começaram a me observar e chegaram a perguntar para mim o que está acontecendo com você. Eu falei, eu tive um encontro com Deus. Olha, vocês não falam de encontro com Deus? Eu quero que esse Deus mude a minha história, porque eu não aguento mais. Eu não quero ser mais dependente químico, eu não quero mais viver naquela vida que eu vivia, porque aquilo ali só me estava trazendo dor, não só para mim, como também para minha família, para muitos amigos meus que trilharam outro caminho e não experimentaram o que eu experimentei. Então aquilo ali foi muito legal para minha vida. Ouvi Jesus falar para mim que ele me amava. Primeiro encontro. Ele me amava. Glória a Deus. E aí você ficou lá quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei os 3 meses em Piracicaba, voltei aqui para Campinas, onde que é em Hortolândia, fiquei mais 8 meses.
dentro desses 8 meses eu comecei a me aprofundar, a conhecer Jesus, a querer ter um relacionamento, a querer ter um compromisso com o Evangelho, porque comecei a ler Bíblia e orava. Foram muitos momentos de oração na madrugada e momentos que né? eu nem imaginava que eu poderia ter, de orar 4 horas, acordar na meia-noite, ficar das meia-noite às 5 horas da manhã orando, do jejum, onde que a gente aprende lá também. Tudo isso foi aprendendo aos poucos. Falei, você tem que jejuar. Falei, então eu tenho que jejuar, então eu vou jejuar. E começava a jejuar, era 1, 2, 3 dias. Nossa. A experiência maior que eu tive foi quando eu fui impactado por Deus. Foi 15 dias de jejum, sem água, sem comida, sem nada, só alimentando da palavra, só se alimentando de oração. E eu quis ter essa experiência com o Senhor porque eu queria ser batizado no Espírito Santo que eles falavam que tinha. Eu falava, eu quero ver esse Espírito Santo também. Porque já que eu estou mergulhando nesse mundo a qual eu não conheço, eu quero conhecê-lo totalmente. Profundamente. Da mesma maneira que eu mergulhei no mundo a qual eu também não conhecia e me trouxe muita dor. Aí eu comecei a me aprofundar e comecei a querer buscar o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a jejuar bastante, a orar bastante, até que um dia eu estava numa vigília. Numa vigília, eu falei, Deus, se o Senhor não me derramar do teu poder hoje sobre a minha vida, eu vou embora. Uau, mas colocou Deus na parede. Antes disso, eu já tinha feito uma outra prova com Deus. Essa mesma prima minha, ela tinha uma filhinha. E essa menininha, quando eu estava no mundo, ela tinha medo de mim. Ela via eu se escondia atrás da sua mãe e do seu pai. E quando eu estava nessa clínica, teve um dia que eu queria ir embora. Eu falei, eu vou embora hoje, e se o senhor não falar comigo, eu vou embora hoje. Aí eu tô lá, tô andando e tô falando, eu vou embora. Eu decidi ir embora no coração. Aí, do nada, a minha prima chegou, junto com o seu marido, junto com essa menininha. Ela tinha, na época, seus 6 anos de idade. Quando eles chegaram, eu estava caminhando para ir embora. Ela veio correndo e me deu um abraço. E eu na hora, meu Deus do céu, eu começo até a chorar, porque isso eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer esse abraço. Ela veio correndo e pulou no meu braço e me deu um abraço que eu senti a presença de Deus. Eu senti Deus abraçando eu. E eu falei, nossa, Senhor, Tu és maravilhoso, eu não vou mais embora, eu vou ficar. Vou ficar aqui. Nossa, foi muito bom essa experiência também. Aí, logo em seguida, eu falei, então agora eu vou buscar o Espírito Santo. E nessa vigília eu falei, Senhor, eu quero toda a sua glória, assim, não querendo a glória de Deus para mim, mas eu queria que a glória dele invadisse a minha vida. Foi quando eu não suportei. Ele falou assim para mim, você quer toda a minha glória, então você segura agora. Aí ele começou a derramar, a minha carne começou a tremer, eu comecei a ficar fraco, eu ia morrer. Eu falei, Senhor, para, que senão eu vou morrer. Aí o Senhor falou, você não pediu? Aí eu comecei a tremia que nem o bambu treme nos ventos. Aí foi quando ele falou, já que você não aguenta, você passa para as pessoas que estão do teu lado, porque senão você vai morrer mesmo. Aí foi quando eu comecei a falar em línguas, fui selado no Espírito Santo e comecei a interceder pelas pessoas, e as pessoas que eu intercedia, elas falavam em língua, e eu fiquei a noite toda. A vigília começava às 11 da noite, terminava só às 6 horas da manhã, e eu continuei das 6 horas da manhã o dia inteiro falando em línguas, e não aguentava, e orava, e Deus, ele falou,
é isso que eu tenho para você. Glória a Deus. Nossa, que experiência doida. Todo mundo quer, né? Passa as dicas pra gente estar fazendo também. E Dé, como que você saiu de lá e como que você seguiu a vida? Quando eu tive a oportunidade de sair, ainda lá dentro eu tive responsabilidades de poder ajudar outras pessoas que chegavam da mesma maneira que eu chegava. Eu fiquei durante 4 meses como auxiliar de obreiro, ajudando os obreiros a cuidar dos internos que ali estavam. Então, aquilo ali eu saí convicto de que eu nunca mais voltaria para o mundo ao qual eu vivia, para o mundo das drogas. Saí convicto de que dali para frente eu seria uma outra pessoa e continuaria, porque eu me espelhava na minha prima. Eu falava, minha prima ela nunca se desviou. Hoje ela tem a sua família, ela tem 2 filhos abençoados por Deus. Eu falei, eu vou seguir ela. Sim. Eu vou pro rumo dela. O espelho, né? Saí e nessa época a minha família, eles não conheciam Jesus. Minha mãe era católica, ela não era participante, mas ela dizia que era católica e orava para Maria e Maria ia ajudar ela. Foi quando ela se deparou com a minha transformação. A minha irmã também, nessa época também, não frequentava a igreja. Ela também vivia em baile, sabe? Os bailinhos da vida que outrora tinha. E aquilo ali foi um pontapé para mim poder mostrar que Deus tinha feito na minha vida. Mas como eu era, vamos falar, inexperiente ainda, saí com fogo mas aquele fogo, por não ter um conhecimento, acabou se esfriando. Acabei me afastando de Deus. Mas antes de eu me afastar, eu pude, através da minha vida, levar minha mãe e a minha irmã para a igreja, para que eles pudessem continuar aquilo que Deus tinha dado continuidade na minha vida. E você acha que esse afastamento foi um pouco falta de ter alguém ali do seu lado, te ensinando, te discipulando, ou foi só seu mesmo? Em 2 áreas eu não tive um apoio dos meus pastores, que não são os meus pastores de hoje, porque eu saí querendo fazer as coisas, que eu tinha aprendido a fazer as coisas, e ali foram me brecando, foram falando que não era o momento, e eu querendo fazer porque era o momento. Eu tinha aprendido, eu tinha experimentado do que Deus tem poder para fazer. Aí foi me esfriando, e logo em seguida também eu fui parando por conta disso. Falei, já que não vou ter nada para fazer, o que eu vou fazer então para Jesus? Não tem nada. Parei de orar, fui parando de orar. Então eu falo para todos que hoje busca Deus, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, porque esse é o alicerce para o crente. Oração e Bíblia. Porque quando a gente se afasta de Deus, que é a comunhão na oração, e esquece das promessas que Deus fala na tua palavra, das palavras que muda, que transforma, acaba se esfriando, começando a se contaminar novamente com as coisas do mundo. Sim. E aí você afastou, sua família continuou indo? A minha mãe, ela continuou, a minha irmã também continuou. Eu tinha profetizado na vida da minha irmã que ela seria levita. Ela não sabia o que ela ia fazer dentro da igreja. Eu falei, Karina, fique em paz que você vai louvar o Senhor. E a mãe, ela vai cuidar das coisinhas que ela gosta de cuidar. E vocês ficam firmes. Me afastei do Senhor, elas continuaram. A palavra de Deus, ela fala
que é 7 vezes pior quando a gente tem um conhecimento, aquele espírito ruim que estava sobre nossas vidas, ele sai. Quando ele volta com mais 7. Eu experimentei isso na minha vida. Foi quando eu entrei no crack. Entrei no crack, continuei trabalhando pro crime, traficando e me envolvendo, e ali eu conheci o crack. O crack. Quando eu conheci o crack, eu disse que eu era mais forte, que eu conseguiria vencer ele e que eu ia ganhar dinheiro de novo. Totalmente cego daquilo que eu já tinha vivido, porque o inimigo ele me cegou novamente, e aonde eu fui me afundando. Me afundei bastante, mas graças a Deus eu tinha um povo orando por mim. Minha mãe, ela sempre orava, minha irmã sempre orava, e de vez em quando eu tentava também ir para a igreja para ganhar força, mas infelizmente aquilo ali me corroeu, me afundou cada vez mais, foi o crack. Aí eu não tive força. Foi quando eu tive a minha recaída. Quando eu saí da clínica, eu tive uma porta aberta aqui na Vila Boa Vista. Na época, se chamava Forte Dodge. Comecei a trabalhar ali. Dentro desse trabalho, eu comecei a ter meu dinheiro. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, verdadeiro, registrado. E isso você tinha 18 anos? Não, eu fiquei dos 18 na clínica até os 19 anos de idade. Aos 20 eu saí, fui me alistar, já tinha passado o alistamento, não pude servir devido ao tempo que eu tive na clínica. Ali eu saí, graças a Deus, Deus abriu essa porta de trabalho. Mas por não continuar me aprofundando na palavra, por isso que a gente não pode brincar com Deus, gente. A gente temos que realmente querer Deus, buscar Deus, por mais às vezes difícil que seja, porque as coisas do mundo, ela nos oferece grandes coisas ela nos oferece, mas são coisas que lá na frente a gente vai ver as consequências dela, como eu vi as consequências dela. Então, naquele momento do emprego, eu trabalhando, ganhando um salário mínimo para me sustentar só eu e vivendo com Deus, mas aquilo ali foi me influenciando, foi me afastando de Deus. O pastor não queria me dar atenção, não queria me colocar no meio dos jovens, não queria que eu louvava, não queria que eu fizesse nada, que era o tempo que eu tinha que esperar. Eu falei, mas esse tempo aí eu não vou aguentar esperar, não. Eu precisava daquele tempo de continuar aquilo que eu tinha aprendido. Mas me afastei de Deus no primeiro salário. Foi onde que eu nem tinha o conhecimento do crack, foi onde que eu falei, quer saber de uma coisa? Cocaína eu já usei, maconha eu já usei, beber na adolescência eu já tinha bebido. Falei, vamos para uma coisa mais forte. Foi onde que eu me afundei no crack. Comecei a fumar o crack com maconha, aí eu falei, tá muito fraco, vou para uma coisa mais forte. Comecei a usar o crack na lata, foi aonde que eu comecei a roubar as coisas de casa, porque fui mandado embora do trabalho por falta de responsabilidade. Temos que ter responsabilidade no trabalho. Todo ser humano tem que ter responsabilidade na onde que trabalha. O patrão, ele presta conta com o seu patrão e nós temos que prestar conta com o nosso patrão. Então, isso gera responsabilidade. Aí eu faltei com responsabilidade e fui mandado embora. Me afundei. Dentro desse tempo, eu usando crack, não tinha mais dinheiro, não tinha mais também oportunidade de trabalhar nas biqueiras, porque com o crack eu comecei a roubar o dinheiro das biqueiras para fumar crack. Pela misericórdia de Deus, não morri. Glória a Deus. Não morri.
influências nós tínhamos no crime, tínhamos porque a gente éramos respeitados, mas a gente sabe tudo isso hoje que era pela misericórdia de Deus que a gente não desceu uma sepultura. Sim. Porque vi muitos amigos meus descendo a sepultura por coisas menores. Sim. E eu, graças a Deus, fui guardado pelo Senhor. Glória a Deus. E não tive essa decepção de ver a minha mãe chorando antes do tempo, Sim. ver minha família chorando. Então eu pude ver que o crack ele acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Fui morar na rua, roubei uma televisão lá em casa e roubando essa televisão tive medo. Tive medo do meu tio, que sempre foi certo, dele me pegar, dele me bater. Fui morar na rua, fiquei morando na rua 6 meses. 6 meses. Tudo isso porque eu me afastei de Deus. Dentro desses 6 meses, dormi na rua, passei frio, passei fome, comecei a roubar. Foi onde eu tive uma oportunidade que Deus me deu, me levando para dentro da cadeia. E aí você foi preso dessa vez, e aí você ficou quanto tempo? Na primeira vez eu fiquei 2 anos e 1 mês. E como que foi? O que você pensava quando você estava na rua? O que você imaginava, assim? Eu, antes de eu ir preso, eu falava para mim mesmo na rua, falava, eu vou voltar para minha casa e vou mostrar para todo mundo que eu não preciso de Deus. Fiquei totalmente cego. Totalmente cego, falando que eu ia me levantar, que eu ia conseguir um bom dinheiro e que eu ia voltar para meu bairro e todos iam ver que eu consegui sem Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa daquilo que estivesse acontecendo comigo. Totalmente Porque errado. a gente ouve hoje, né? Quando alguém quer se afastar de Deus, quando alguém quer se afastar da igreja, nós, né, sempre procuramos colocar a culpa ou na igreja ou em Deus, né? Nunca é pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, por a gente ter se afastado, a gente sempre quer culpar a igreja, culpar Deus. Eu saí por causa disso, daquilo, e essa não é a verdade, né? Realmente, toda a verdade é porque a gente não quer assumir a responsabilidade de que nós somos o errado, de que nós que não damos oportunidade para Deus e de que nós não queremos realmente ter uma vida com Deus. Um relacionamento que Deus ele abre os braços e quer somente cuidar de nós. Um cuidado que vai gerar muitas vezes em nossas vidas um transtorno, porque nós queremos estar no meio de pessoas, queremos estar no meio de amigos, entre aspas, que dizem ser nossos amigos, que quando menos espera estão falando mal de nós, estão querendo bater na gente, querendo o nosso mal. Então, aquilo ali somente é algo que nós construímos. Não é Deus que constrói nada disso, é nós que construímos e não queremos assumir aquela responsabilidade. Porque é mais fácil culpar o outro, né? Realmente. E aí você ficou 2 anos na cadeia e você se encontrou de novo com Jesus lá? Quando eu entrei nessa cadeia, eu tomei um susto, porque na época realmente o negócio não era legal. Foi em 2004. 2004 eu entrei dentro desse cárcere. Você tinha quantos anos? Eu estava com 20 anos de idade. 20 anos de idade eu entrei e com medo falei, nossa, agora vão me pegar aqui. Se eu não andar certo eu vou morrer aqui dentro. E eu creio que Deus ele tem uma obra na minha vida, que ele colocou pessoas lá para cuidarem de mim. Aqui no bairro tem um rapaz que era agente penitenciário, eu lembro dele até hoje. Ele sempre me orientou, falou, faça as coisas certinhas, faça as coisas corretas, porque você vai sair daqui, você vai voltar para sua família. Dentro desse tempo eu peguei uma falta com celular, a Choque entrou e foi pego comigo, e eu tinha realmente. Aí foi onde que eu fui pro pote.
Lá tem um lugar de castigo. Dentro desse castigo, eu comecei a falar com Deus novamente. Tive essa experiência de falar, Senhor, eu tô no fundo do poço de novo. E eu sei que o Senhor pode me ajudar a sair desse fundo. Aí dentro desse lugar eu comecei a escrever carta para minha mãe, comecei a escrever carta para o meu tio, para minha família. E eles falaram, quando você sair daí, se você quiser, você pode voltar para casa. E nisso você não tinha contato com a sua família, porque você passou 6 meses na rua e aí de lá você já foi preso. Então Já sua fui família não preso. sabia de você. Não. Meu Tive Deus. essa experiência de ficar sozinho por um tempo. Fiquei durante 1 ano sozinho, até que tinha um rapaz lá que era do bairro nosso, que estava lá junto com nós, chegou até minha família e falou que eu estava lá. Aí minha família, minha mãe começou a ir lá me ver. Aí eu não queria que ela fosse me ver naquele lugar, como a gente não quer de maneira alguma que ninguém vá para aquele lugar, né? Então aí minha mãe começou a ir lá, aí eu falei, poxa, Senhor, muito obrigado pela oportunidade novamente. Aí eu saí desse pote decidido voltar para Jesus, direto para ir para a igreja, porque eu estava na cela de uma convivência, onde tinha droga, onde tinha bebida, era tudo fácil lá dentro, né? Aí eu tendo esse encontro, eu falei, não, vou direto para a igreja, porque lá eu sei que eu vou ler Bíblia, vou ter tempo para me orar. Aí foi quando eu consegui me reconciliar com o Senhor novamente. Esta foi a primeira vez que eu voltei depois que eu tive a queda. Tendo a queda, eu voltei para Jesus, falei, poxa, agora eu vou sair daqui, eu sei que o Senhor ele vai me abençoar, vai abrir uma porta de trabalho. E quando eu saí, com 2 anos e 1 mês, eu consegui arrumar um trabalho de pintura. Me deram essa oportunidade, eu comecei a aprender pintura. Dos meus 20 anos até os meus 24, eu continuei servindo a Deus. Mas, novamente, dentro desse cárcere, eu conheci uma pessoa. Conhecendo essa pessoa, ela não era uma pessoa que era de Deus, mas eu, com aquela mentalidade de que vou levar essa pessoa para Jesus, e eu vou conseguir, eu vou, porque eu sei que eu estou forte agora, e se esquecendo de tudo aquilo que eu já tinha passado, né? Aí eu comecei a frequentar esse lugar, e ao mesmo tempo frequentar a igreja. E com o tempo eu fui me esfriando mais da igreja e me aprofundando mais nas coisas do mundo. Então, nas drogas de novo? Nas drogas novamente. Porque é muito difícil, né? Eu não tenho propriedade para falar, eu não sei como é. Mas deve ser muito difícil, porque, imagina, quase uma vida toda dependente. Como que é esse processo de desintoxicação e ir saindo? Qual que é o gatilho que faz voltar? Você tem uma resposta para isso? Na minha vida, pelos médicos, eles dizem que dentro de 6 meses a pessoa ela sai da abstinência, né? Mas demora 5 anos para toda a droga sair do organismo sanguíneo. E dentro desses 5 anos, a pessoa ela tem que estar convicta realmente do que ela quer. Porque é uma fagulha que se acende. Na minha vida foi sempre assim. Era algo que acontecia de errado, que não dava certo para mim. Eu voltei novamente porque eu estava namorando e do nada essa pessoa ela não quis me ouvir, não quis acreditar em mim. Foi onde que eu tive um surto. Falei, quero saber de mais nada. A gente tenta ser bom, a gente tenta ser alguém melhor e ninguém quer saber. Como se a gente estivesse novamente transferindo a culpa para os outros. Aí foi aonde que eu, com dinheiro no banco, com cartão de crédito, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, vou usar droga de novo, porque eu não quero saber de mais nada. Isso você tinha 24 anos. 24 anos de idade. E nessa área é isso, as pessoas elas precisam decidir por si próprias
quando elas querem ser libertas. Sim. Se ela permanecer nesse rodío, pensando que a qualquer momento eu posso voltar, a qualquer momento eu vou ter um surto, e a primeira coisa que a pessoa ela pensa é nas drogas. Porque ela acha... É influência espiritual, né? Vamos falar sobre algo espiritual. Aquela pessoa ela é influenciada espiritualmente, achando que aquele momento vai ser o momento que ela tem para sair daquela situação que ela está. Então ela fala, então vou usar a droga, que ali vai acabar. Ela vai acabar com aquela dor que eu estou sentindo agora, mas lá na frente ela vai ver que ela vai voltar para o mesmo caminho que ela estava. É o refúgio, né? Um Uma refúgio. fuga. Um refúgio que é criado na nossa mente, de que aquilo ali vai dar certo, e que se dá certo, a gente vai continuar. Sim. Mas, na verdade, não dá certo. Não. Aquilo ali só traz dor. Não sei se é assim, você me fala. Vai com o pensamento de que vai dar certo, não dá certo, aí tenta de novo e quando vê já entrou no vício. Já entrou no vício novamente. Entendi. Realmente dessa maneira. E quando você entra no vício novamente, você começa a se tornar dependente novamente. Para ter um processo novamente de libertação, você precisa se isolar novamente do lugar onde você mora, do lugar onde você tem as coisas fáceis, para poder novamente ter um encontro com Deus. Novamente ter uma oportunidade de ser liberto, primeiramente, daquela droga que está te influenciando, que você já está dominado por ela. Sim. Então, aí... Parece que são 2 pontos muito fortes, né? Primeiro que é o organismo, porque seu organismo está dependente daquilo. Realmente. E segundo, o espiritual, né? Isso. Porque o inimigo vai te oferecendo. Tem pessoas que não têm problema com isso. Então, o inimigo não vai dar bandeja de droga para uma pessoa que não tem problema com isso. Mas tem gente que é dependente. Então, são dois pontos muito fortes, né? Em relação a isso isso. Realmente é verdadeiro mesmo. Ela pensa que aquilo ali vai ajudar ela, e o organismo ele sempre vai pedir aquilo, né? Se ela não tomar a decisão e falar, pronto, eu não dependo mais disso, sempre que tiver uma situação, o inimigo vai usar daquela situação para que ela possa voltar para a situação que é o organismo ficar dependente novamente daquilo, sendo que ela já ficou um bom tempo longe daquilo, já não está usando mais um bom tempo. Então é uma loucura totalmente ciclo, né? doida mesmo. Imagino. E aí você fez 24 anos e aí você caiu de novo. Caí. E aí como que foi de novo para você? Aí eu, quando caí depois dos meus 24 anos de idade, aí eu decidi realmente esquecer Deus. Esquecer Deus, falei, pronto, agora eu não quero saber mais de Deus, agora eu vou me afundar no mundo novamente, vou começar a traficar novamente, porque eu sempre fui, sem usar droga, uma pessoa, aos olhos dessa região, dessa sociedade, que eu era uma pessoa que metia a cara. Não tinha medo de polícia. Se tivesse polícia, a gente fazia acerto. E dentro desses acertos, a gente ia vendendo. Então, a gente se tornava o melhor vendedor. E nisso, eu fui me afundando cada vez mais longe de Deus. E eu me lembro que sempre minha mãe me falava, filho, volta para Jesus. E eu sempre falava para ela, mãe, se Jesus um dia for querer eu, agora... ou ele vai ter que fazer um milagre, ou eu vou morrer nessa vida. E sempre me afastando de Deus, né? Porque o intuito do inimigo é realmente nos afastar de Deus, porque Deus ele quer o nosso melhor, Deus ele quer ver o nosso bem, ele quer ver nós alegre, mas o inimigo ele sempre quer ver a gente Destruído. Sofrendo, perturbado, né? Porque a gente não dorme nessa vida. Então aquilo ali vai cada vez mais nos influenciando. Aí eu comecei a falar que não queria Deus. Fiz cada loucura nessa caminhada minha dos meus 24 anos.
que me arrependo amargamente. Quis já oferecer minha vida para sacrifício, para que eu pudesse ter dinheiro, para que eu pudesse ter alegria, ter algo que aquilo ali não me traria coisas boas. Sim. Então foi aonde que eu me afastei totalmente de Deus mesmo. E minha família, ela sofria muito, porque é muito difícil ver uma pessoa que um dia levou eles para Jesus e hoje estava na situação que eu me encontrava. Totalmente dependente químico, totalmente dependente alcoólatra, né? Porque me aprofundei mais no álcool. Tinha dias que eu ficava 20 dias acordado, ficava bebendo, e tinha vezes que eu apagava e eu acordava no hospital. Então o inimigo, ele queria realmente acabar com a minha vida. Mas graças a Deus, ele sempre me guardou. Glória a Deus. Não digo para que vocês vivam a mesma vida que eu, porque eu tive essa oportunidade, mas como muitos amigos meus não tiveram, você também não pode ter. Então eu hoje louvo a Deus, porque Ele me guardou durante esses 10 anos longe dele. Ele me guardou. O inimigo tentou de várias maneiras arrancar minha vida. Mas Deus, ele me guardou. Glória a Deus. E eu imagino sua família, né? Orando e orando e orando. Esperançoso de que um dia você voltaria, crendo nas promessas que Deus um dia disse para elas, né? E elas comentam como foi esse processo de ter você distante? Eles não comentam. Foi um processo, eu creio eu, que foi dolorido, mas alguns irmãos meus da igreja comentam. Hoje, o meu pastor, que durante um tempo esteve com eles nesse processo, eles me viram, eles tentaram me ajudar de todas as formas. Eles comentam que não foi fácil para eles ver eu, uma pessoa que teve um conhecimento, teve uma experiência grande com Deus naquela situação. Mas minha família mesmo, eles não comentam comigo como foi a dificuldade que eles passaram, a dor que eles sentiram. Teve também momentos na minha vida que eu perdi muitas oportunidades. Eu tenho 8 sobrinhos, estive longe deles. Hoje eu me arrependo totalmente dessa vida que eu vivi, uma vida totalmente desregrada. Não tive a oportunidade de ver eles crescendo, e eles crescendo dentro da igreja, eles sendo pessoas usadas por Deus. E eles sempre vendo o tio deles naquela situação. Eu creio que foi momentos difíceis para todos eles, e eles não comentam comigo. Depois de você fez 24 anos, recaiu, e aí quando foi que foi a vez que você voltou de vez, né, para Jesus? Teve uma época que eu estava no fundo do poço, já não tinha nem mais esperança, nem para minha família mais. Para mim, eles já só estavam esperando uma notícia. O André tá morto, o André tá preso com muito tempo de cadeia. A notícia que eles esperavam eram essas. Eu estava dentro de uma casa, aí levantou um rapaz onde nós morávamos juntos e falou assim: se o seu irmão pegar você aqui, ele vai bater em você e vai bater em mim. Aí eu não sei o que deu em mim, que eu me revoltei e falei: eu não quero saber de mais ninguém liga mais para mim. Se alguém ligasse, eles me ajudariam, porque eu estava num ponto que não tinha mais como ajudar mesmo. Aí eu falei: e se ele vier aqui, ele vai ver com que ele vai mexer. Aí nessa o rapaz saiu. Nessa que ele saiu, eu parei, olhei para o céu, olhei para minha vida assim, em volta de mim, sujeira, olhei para o meu estado. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: é agora. Aleluia.
Isso foi em 2014. Ele falou, é agora. Você quer sair dessa vida, é agora. Foi no momento, tava 6 dias acordado, aí eu fui dormir nessa casa com um monte de droga, um monte de dinheiro, um monte de cigarro. Ele falou, então, tá na hora? Aí eu falei assim, pra ele, me ajuda então. Ai, meu Deus. Na hora que eu falei, ajuda eu não sei como eu consegui, que eu deixei todas as drogas onde eu tava, não olhei pra trás. Fui numa irmã que um dia antes tinha passado na biqueira e falou, se você precisar de mim, você pode bater na minha casa. Eu bati na casa dela, era 6 horas da manhã. Aí eu falei, ela chama Adriana, Adri, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de Jesus novamente. Quando eu falei isso, ela me convidou para dentro. Eu entrei para dentro da casa dela e falei, me leva para qualquer lugar. Eu não preciso nem que minha família saiba para onde que eu vou, para eles não poder ir lá falar e ele vai ficar bem. Ele não, eu não queria disso. Eu queria ficar apenas, que eu coloquei e falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não vou ficar mais que 1 ano, eu não vou ficar mais, você tem que trabalhar aqui para nós. Não, eu vou ficar apenas 3 meses. Eu falei com Deus, falei, é 3 meses que eu preciso. O primeiro mês para mim me alimentar, o outro mês para mim poder me reconciliar com o Senhor novamente, e o outro mês foi para que eu pudesse sair daquele lugar de cabeça erguida e fazer aquilo que realmente Deus tinha para fazer na minha vida. Foi muito maravilhoso esse tempo aí. Eu falei, nossa, Senhor, muito obrigado. E realmente eu fui para essa clínica, uma clínica onde alguns eram evangélicos, outros não eram. Mas eu já sabia o que eu precisava. Eu não olhei para ninguém que estava à minha volta, eu não olhei nem para a dona que estava lá. Eu admiro muito ela pelo carinho que ela tem. Ela acolhe pessoas da rua, ela dá oportunidade, e eu tive essa oportunidade a qual eu abracei. E aí você ficou lá 3 meses certinho. 3 meses. E saiu. Aí, nesse período de 3 meses, minha mãe já ficou sabendo também. Aí, minha família toda começou a ir lá visitar. Eu falava, pô, Senhor, eu não preciso disso, eu não quero isso. Mas Deus, ele sempre me proporcionou isso. Ele sabia que a você precisava. A alegria da família, de eles poderem estar ali comigo unida. Aí, teve um dia que eu falei, faltava 2 dias pro Natal. Aí eu falei, mãe, eu tô indo embora. Aí ela veio com aquela história, não, mas não é a hora, não é o momento. Eu falei assim para ela, mãe, eu vim para cá não foi com a ajuda de vocês, não foi com a ajuda de ninguém, eu vim para cá com a ajuda do Espírito Santo. E foi isso que eu falei para ele. E ele falou, tá bom demais. Foi quando eu falei para ela, eu tô indo embora, e fui. E no mesmo dia eu fui com ela falou, então tá bom então. Aí eu falei, então eu vou embora. Agradeci a dona da chácara lá onde nós ficamos, pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho que ela tem por nós. Ela chama nós hoje até de filho, porque a gente lutou lá, batalhou. Dentro desses 3 meses, Deus, ele operou de uma tal maneira lá dentro da clínica, que eu pude ver que realmente Deus, ele era na minha vida. E é na vida de todos aqueles que deixa ele operar esses milagres. Para quem não acredita em milagre, gente, Deus, ele opera milagre. Ouça a voz de Deus na sua vida. Deus tem o melhor para você. Glória a Deus. E aí você saiu, e aí foi quando você saiu de vez, né? Você não teve mais recaída e você ficou firme. Não Glória tive mais recaída. 2014, passou 2015, comecei a trabalhar novamente, comecei a trabalhar com decoração de casamento, tive essa oportunidade de ganhar meu dinheiro e comecei também novamente a entrar num relacionamento, tudo na presença de Deus, mas o relacionamento não deu certo e tudo bem. E no momento, você ter uma noção, o inimigo ele lança, né? Tá vendo? Não vai dar nada certo para tua vida.
Aí eu tive força de falar para ele: não vai dar nada certo para você, porque você já é um derrotado. Eu ainda estou vivo. A palavra de Deus diz que ainda a raiz tem esperança. E quando tem esperança, então nós podemos confiar no Senhor que vai dar tudo certo. Larguei tudo, continuei fazendo a obra de Deus. Nesse tempo, o meu irmão Juliano, ele me deu uma oportunidade de estar mexendo na mesa de som. Gostei muito de estar aprendendo, tá ajudando na igreja. Foi essas oportunidades que foi me aprofundando mais com Deus. Esse meu pastor hoje, ele também me colocou para mim estar evangelizando, entregando folheto aos domingos. Fiquei muito feliz também. Então aquilo ali foi me dando visão, fortalecendo, foi vendo que realmente Deus ele estava comigo em todas as áreas, que eu não precisava ter medo de mais nada, que graças a ele eu estava liberto das drogas, que eu não dependia mais de droga para mim ser feliz, ou até mesmo para fugir dos problemas. Quando eu tinha problema, eu fugia para os pés dele, eu ia orar, eu ia falar com ele, ele me confortava, ele falava: fica tranquilo que vai dar certo. Glória a Deus. E aí, a última fase, que é onde a gente vai chegar, que foi quando você foi preso de novo, né? Realmente. Eu tava... Mas dessa vez foi diferente. Foi, graças a Deus. Eu estava indo para 5 anos na rua, depois do processo de 3 meses, 5 anos trabalhando, servindo a Deus, agradando o Senhor, com a minha família alegre também. Foi quando eu tive um momento que nem eu esperava, ninguém esperava. Revogou uma cadeia de 2014. Deus ele operou grandes obras na minha vida. Aí eu entrei dentro dessa cadeia, confiando em Deus, porque antes de acontecer, a gente estávamos num retiro abençoado, 2016, se não me falha a memória. Acho que foi. 2016, aí Deus falou que realmente ia acontecer, que era para mim ficar em paz, que Ele estaria comigo todos os dias, não ia me deixar faltar nada, não ia deixar faltar nada para minha família, e que todos os meus irmãos estariam orando por mim. Foi quando, do nada, aconteceu que eu fui preso, e comecei a ouvir a voz de Deus falando: fique em paz que vai dar certo. Mas para mim, eu não tinha noção do tempo que eu ia passar. Para mim seria apenas 1 ano, 2 anos, que eu iria ficar ali guardado, para algo maior, para algo que Deus já estava preparando. Então foi um tempo que pegou todo mundo de surpresa. Foi, eu lembro desse dia, foi num domingo, né, eu acho. Num domingo, ia ter um louvorzão ainda. Foi. Mas assim, não foi por algo que você cometeu nesses 5 anos que você se reergueu de novo, foi por algo do passado que ficou como pendência, né? Acho que foi isso. Isso mesmo, a gente estava... na realidade, vamos na história verdadeira, né? Eu não tinha pendência alguma no passado, porque esses 2 processos que foi revogado, eu tinha ganhado eles. Mas devido uma situação que ocorreu dentro do Ministério Público, devido tá pegando uma pessoa, apenas uma pessoa, acabou trazendo um monte de gente, não vamos citar o nome desta pessoa, para não causarmos problemas, mas foi por causa desta pessoa que teve que mexer em todos os processos. E mexendo todos nesses processos, acabou pegando eu ali também no meio do caminho, onde Deus permitiu, porque Deus ele conhece aqueles que Ele tem estruturado, Ele sabe a maneira que Ele trabalha. Então, operando o Senhor, quem pode impedir, né? Pode ter
haver alguma situação ao decorrer? Pode, mas se Deus não permite, nada disso tinha acontecido. Então, se assim aconteceu, porque o papai ele permitiu eu passar por esse processo. Então, durante todo esse tempo de 5 anos, eu nunca mais mexi com nada errado, nunca mais sequer parei em alguma esquina, sequer tive desejo de experimentar algum tipo de droga, ou até mesmo ganhar algum dinheiro, escondendo das pessoas, sequer eu tive esse desejo. Então, o meu desejo era só seguir o Senhor, fazer aquilo que Ele tinha feito na minha vida. De contar a todas as pessoas tudo aquilo que eu passei. Sim. Processo de droga, processo de querer ser alguém na vida, mostrar para os outros. Então, eu tinha me libertado de tudo isso. Glória a Deus. De tudo isso eu tinha sido liberto. E aí, foram 5, dos seus 24, você se reergueu com 32 anos. 32. E aí você ficou 5 anos até você ser preso de novo. E mais 5, então fazem 10 anos, né? 10 anos. Nossa, que glória eu tô a Deus. firme para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus tem sido maravilhoso dentro desse tempo. Para quem não sabe, eu acabei de sair. Eu revogou uma cadeia de 2013, depois revogou outra de 2014. Eu já estava lá dentro, eu falei, Senhor, o que vai acontecer comigo? A minha cadeia total era de 10 anos e 10 meses. Dentro da lei eu tinha que tirar 8 anos de cadeia. Dentro da lei eu tinha que tirar 8 anos de cadeia. Ainda assim o papai ele operou um grande milagre na minha vida. Eu não sei o que aconteceu, não tem como explicar esse milagre, mas a minha cadeia era de 10 anos, 3/5. Cada ano dava 7 meses. Então, o total que eu tinha que tirar era 8 anos. E dentro desse processo, eu comecei a crescer lá dentro, a ler Bíblia, a orar. Lá dentro, eu tive a oportunidade de pastorear, de cuidar de pessoas, de mostrar para as pessoas que elas tinham oportunidade, elas poderiam sair dali de cabeça erguida e ter um encontro com Deus, e Deus ele agir na vida delas, não só na área espiritual, porque Deus ele age em todas as áreas da nossa vida. É a área sentimental, é a área financeira, mas a principal área que Deus ele quer agir na nossa vida é a área espiritual, é a salvação da nossa alma. Então, mas Deus ele engloba tudo isso, todas essas áreas, para que a gente possa glorificar o nome dele. Então, eu tive essa experiência de ficar 5 anos preso. Não foi fácil falar, foi 1000 maravilhas. Não. De maneira alguma, porque a gente muitas das vezes acostuma ouvir, né? Eu não desejo cadeia nem pro meu pior inimigo, né? E realmente é um lugar onde as pessoas são tratadas, onde as pessoas são cuidadas de uma maneira que ou elas saem melhores ou elas saem piores do que elas já são. Mas graças a Deus eu saí muito melhor, Glória né? a Deus. Saí muito melhor porque tive a experiência de cuidar de pessoas, de ministrar na vida de pessoas a palavra de Deus e dizer para elas que algumas às vezes era 1 ano de cadeia, elas ficavam chorando, eu falava, Senhor, ajuda eu a ajudar essa pessoa que está com 1 ano de cadeia. Eu tenho mais 3 anos pela frente e estou aqui sorrindo, glorificando o teu nome. Mas é um processo, né? Cada pessoa tem uma estrutura. Então eu glorifico o nome do Senhor, que nesse tempo eu fiquei 5 na rua, fiquei 5 lá dentro, servindo a Deus de verdade. Teve momentos que eu quis desistir, mas tive apoios dos meus irmãos. Por isso que a gente temos que sempre obedecer a palavra. Uns aos outros nós temos que amar. E isso não é porque eu
eu faço parte do Ministério Reino e Justiça, que eu estou dizendo para engrandecer ninguém. Não, de maneira alguma. Eu tive essa experiência do amor que os irmãos tiveram comigo, do cuidado, de mandarem carta, de falarem nós estamos orando, do abraço. E nesse processo também minha mãe, minha irmã, sempre comigo lá, sempre trazendo notícia, ó, os irmãos estão bem, os irmãos estão firmes na fé. Quando eu tive a oportunidade, eu vou falar, nossa, a Nath vai casar. Eu falei, nossa, que bênção, gente, que alegria, meu Deus do céu. Eu vi ela pequenininha e crescendo, eu falei, Senhor da glória. E vi as fotos das crianças crescendo. Teve a Tudo Isa, grande, a né? Isa, quando minha mãe mandou uma foto da Isa, eu falei, quem que é essa mocinha aqui? Ela falou assim, é a Isa. Eu falei, para com isso, que isso, que, mãe? É a Isa. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o tempo passou. Nossa, mas a Isabela cresceu do nada, né? E eu acompanhei esse crescimento. Então, Nath, meu Deus do céu, eu acompanhei esse gente. crescimento. A Bia, a Samira, Nossa, elas cresceram de uma tal maneira. Eu falei assim, nossa, gente, onde que eu tava? Que elas cresceram, eu não vi. Verdade, gente. Cresceram muito rápido. Mas foi um processo bom, Não foi fácil, mas foi bom pra minha vida. Você diria que sem esses 5 anos lá, será que seria diferente hoje a sua vida? Se foi necessário você estar lá esses 5 anos? Pela parte do Senhor, eu digo? Foi necessário. Necessário para mim poder ter uma estrutura. O Senhor, ele sabe de tudo que acontece lá na frente. Foi um momento de preparação, né, ali. Que o Senhor usou muito sua vida e, ao mesmo tempo, foi trabalhando em você, né? Realmente. Porque quando a gente é usado por Deus para abençoar outras pessoas, não tem como a gente não aprender com ele, né? Verdade. Parece que é a via de mão dupla, realmente. Glória a Deus. Nossa, é uma história, assim, muito impactante que, quando a gente ouve, assim, não tem como a gente pensar em outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, né? Porque se não fosse Ele, né? Imagina, do nada o Espírito Santo falar com você agora é a hora, vamos lá. E você ouviu e foi, hoje você está aqui, foi usado por 10 anos, né? Até agora, na presença do Senhor, abençoou vidas, foi abençoado, cresceu. E que conselho você daria para pessoas que tá na mesma situação que você esteve? Eu aconselharia que essa vida, ela não leva a não ser uma desgraça entre os familiares, uma tristeza que cada vez mais ela vai se aprofundando, para que elas não olhem um momento da alegria que elas estão sentindo, que lá na frente ela vai enxergar que vai ser doloroso. Vai ser doloroso, porque todas as pessoas vão se afastar dela. As pessoas vão deixar ela porque somos seres humanos, seres humanos erram, seres humanos não são como Deus. Então, ela vai começar a enxergar que a vida que ela está vivendo não valeu a pena. Então, para que elas hoje possam ter a oportunidade de enxergar aquilo que eu fui, para que elas possam ver hoje aquilo que Deus fez na minha vida hoje. Hoje eu já saí com um dia, tenho trabalho, hoje, graças a Deus, estou com a minha família, estou bem espiritualmente, estou hoje aqui podendo dizer que essa vida não vale a pena, que o crime, que as drogas são alegrias momentâneas, alegrias que lá na frente vão causar muita dor, para que elas possam procurar uma ajuda. Por si só, elas não vão conseguir. Elas precisam de pessoas como eu precisei. Quando eu tomei a decisão e falei, eu não quero mais, não foi assim, eu não quero mais e vou me ajudar. Não. Eu falei, não quero mais e vou procurar uma ajuda. Foi assim que eu consegui ter a minha vitória, tanto das drogas como da vida espiritual.
E só há uma maneira. Só há uma maneira de a pessoa ela ver e enxergar que ela precisa de alguém. É Jesus. Jesus é o único caminho para que essa pessoa ela possa caminhar sobre a terra com dignidade, cabeça erguida e sem depender dos outros. Somente dessa maneira que elas podem ajudar a outras pessoas como eu hoje posso estar fazendo. Sou grato a Deus. Sou falho errante, mas louvo a Deus porque hoje eu posso dizer para as pessoas que hoje vivem na droga, para as pessoas hoje que vivem longe de Deus também, porque tem pessoas que não vivem na droga, mas estão longe de Deus e estão sofrendo também com depressão, com falta de amor, com falta de companheirismo, para que elas possam se aproximar de Jesus. Glória a Deus. Amém. Dé, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. A gente glorifica muito a Deus pela sua vida, por você ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente. Eu creio muito que esse episódio vai edificar muitas vidas, vai impactar muitas pessoas, né? As palavras que foram ditas aqui vão acertar corações, né? Eu creio em nome de Jesus. E agradeço muito por você ter vindo hoje. Espero que você tenha gostado, que você não tenha passado, tenha ficado tudo bem. E, gente, agradeço vocês por assistir mais um episódio. Dé, quer complementar com alguma coisa? Dar um tchau pra galera? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de também poder dizer que algo que faltou, uma palavra que me marcou muito, foi no livro de Salmos 46. Ele me livrou do saco de lodo e me colocou diante dos príncipes. Essa palavra eu tenho guardada na tábua do meu coração. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com você também. Ele tem o prazer de nos tirar da onde que ninguém consegue tirar. Ele tem prazer de nos levantar e nos colocar aonde Ele quer nos colocar, para que o nome dele seja glorificado. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Nath. Eu louvo a Deus pelo ministério hoje que tem se levantado, que tem estendido as mangas para que o povo da Vila Boa Vista possam ver Deus. E se você ainda tem dúvida de que Deus pode mudar a tua história, olhe para a minha vida. Glória a Deus. Amém. É isso, gente. Espero que esse episódio tenha abençoado sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Assiste os episódios anteriores, ativa a notificação para assistir os próximos, siga a gente no Instagram e se inscreve no canal. É isso, gente. Obrigada. Beijo e até a próxima.